tarde, feliz ano novo. Hoje a gente volta aqui ao vivo, de fato, no Cabeça de Homem, Além do Óbvio, 2016. E esse ano a gente tem muitas novidades. Eu tô começando o ano, de fato, ao vivo, falando sobre o tema O Homem e as Emoções. E aí, meninos, vou colocar o dedinho na ferida. Meus convidados de hoje são Cal Mascarenha. Cal trabalha com a parte comportamental, é palestrante. Eu estou aqui com o Dr. Antônio Pedreira, que é médico, psiquiatra, terapeuta, e são convidados sempre recorrentes aqui no programa, graças a Deus. Cal, dá um alô aí para todo mundo. Oi pessoal, oi Maiara, amigos queridos daqui da Metrópole. Estou muito feliz em poder começar já o ano de janeiro, ou melhor, o ano novo em janeiro, batendo esse papo com vocês sobre emoções. E são tantas emoções. Uau! Pedreira, dá um alô aí para todo mundo. Meu cardeal, bom dia, quase boa tarde, dizendo a você da satisfação de novo de estar com vocês e evidentemente falando de um assunto muito importante com uma fera que é o Cal Mascarenha, juntamente aqui com a Maiara, que dá esse show de condução. Meninos, quero saber de vocês, como vocês lidam com as emoções? A gente tem 5 emoções básicas que a gente vai saber já já rapidinho, segundo a teoria de Eric Berne, que é análise transacional, do qual Pedreira estuda, é mega, ultra especialista, acho que já chegou em todas as formações possíveis e impossíveis e algo mais. Mas assim, quero saber de vocês. Primeiro, quando vem a raiva, vocês explodem ou vocês se seguram? Contam até 10, até 20, até 30, ou conseguem segurar? Quando vem o afeto, que às vezes fica dizendo, o homem é alegre demais, ou o quê? O preconceito bobo, né? Quando vem a tristeza, quando vem a alegria, e o medo? Uau, o medo te paralisa? Ou mesmo com o medo, tendo medo, você avança? O que é que o medo faz com você? Impede você de realizar os seus intentos, de conseguir o que você quer, de ir adiante? Vou dar os nossos canais de comunicação, 3505-5000, 3505-5000 é o nosso telefone para vocês falarem ao vivo com a gente. Aí vocês podem se comunicar com a gente também pelo portal metro1.com.br para ouvir a gente pelo Metro 1 e também mandar sua mensagem aqui para o estúdio que a gente fala ao vivo. Temos também o nosso canal de comunicação no Facebook, que é o Cabeça de Homem, que já está com mensagem aqui. Eu vou falar com todos vocês, muita felicidade. Um beijo para Djalma Paiva, um beijo para Cláudio Carvalho, Simone Teles, Adenilson Silva. Todo mundo está aqui dizendo que vai acompanhar o nosso programa e que tá ligado. Obrigada. Quero só, Vivaldo, por gentileza, passa aí pra Dante o número do Zap, que eu não sei, eu esqueci o número do Zap daqui, eu não gravei ainda. Eu sei que é 98255, acho que é 0011, se eu não me engano. Mas vou confirmar e já eu passo pra vocês, que vocês também podem se comunicar com a gente pelo Zap. Mas vamos lá, Pedreira, vou começar com você. Comece. Quais são as 5 emoções principais? Embora exista controvérsia com os autores, que colocam ainda no meio... Segundo Eric Berne. Segundo Eric Berne, basicamente são 5. O medo, a raiva, a tristeza, a alegria e o afeto. A alegria e prazer, que é um mix, né? E, no entanto, é bom que a gente separe as emoções autênticas das emoções que são aprendidas, daquelas que são de disfarce, daquelas que são de imitação de modelos. Aí tem falso medo, falsa raiva, falsa tristeza, falsa alegria e falso afeto. Então a gente vai ver logo que o universo começa a conspirar. Ou seja, além das emoções que são boas, fazem bem na saúde, não vai passar bem, que são euforizantes, tem também outras que são cópias piratas das emoções autênticas e que são chamadas em arte nacional de disfarce. E eu acho que antes de tudo devia dizer o que é uma emoção, não é não? O que é uma emoção? Vamos lá. E quem vai definir? Eu cheio de autoridades ao meu lado. A emoção é algo muito complexo, não dá para dar uma resposta simples, não. Porque é um fenômeno complexo, bioquímico, metabólico, ele é neurológico, ele é endócrino, mexe com todo o corpo. Se for buscar uma definição complexa, vai ter uma resposta anímica total do organismo diante de fatores do meio, né? E tudo isso aí. Mas eu gosto de uma definição muito simples, está no meu livro, A Hora e a Vez da Competência Emocional, está na 8ª edição e já está na primeira em castelhano. E vai ter esse na primeira em inglês também. Uhul! Esse livro eu gosto de definir as coisas de modo mais simples para ser entendido. Então eu gosto de definir emoção como sendo uma descarga emocional súbita, gerada, claro, no cérebro emocional, que é justamente o mais primitivo do nosso cérebro, e que produz um impulso neural. E as consequências são as mais variadas possíveis, desde movimentos, desde tiques nervosos, como as pessoas falam,
até secreções e alteração da pessoa, da cabeça, dos pés, a depender do impacto desta emoção. Cal, a gente sabe que ao longo da história e ainda hoje a gente ouve ainda frases como homem não chora. Sim, sim. Apesar disso estar aos poucos caindo por terra, graças a Deus, ainda está presente na nossa sociedade. Eu comentei há pouco com você que ano passado circulou um filmezinho pelo Zap, né? Dizendo um menino, parecia irmãos, um de 2 anos e um de 4, 3 ou 4, pequenininho, chorando, e ele dizia, pare, tentando acalmar, e na hora que não sabia mais o que fazer, falou assim, irmãozinho, você não sabe o que mamãe já ensinou, que homem não chora? Nem falava direito. Verdade. Mas isso é bem interessante. E a gente sabe que ao longo dos anos, enfim, de tantos anos e séculos, realmente o homem foi estimulado a não expressar as emoções. Qual é a resistência, o medo do homem, na verdade, ao encarar ou ao lidar com as emoções, ao seu ver? Eu tenho visto, Mayara, uma importância bastante grande está relacionada com as influências que nós recebemos do externo. Tá. Né? Então é bastante bom estar aqui trabalhando com você e com o nosso queridíssimo Antônio Pedreira, porque a gente percebe pontes bastante fortes entre a programação neurolinguística e o coaching, que são as minhas principais ferramentas de trabalho, e a análise transacional que o Pedreira está trazendo, né? Então, quando nós vemos as 5 emoções básicas, Pedreira trouxe agora muito bem, inclusive eu gosto até de ensinar para os meus alunos um acróstico para facilitar, viu, Pedreira? Eu digo assim, nesse jogo da humanidade, nós temos uma trama das emoções. Então eu uso a palavra trama, né, que é T de tristeza, R de raiva, A de alegria, M de medo e A de afeto, de amor, né? Como para as pessoas lembrarem que existe essa trama das emoções que elas estão fazendo a vida acontecer. E aí eu me pergunto assim, dessas 5, quais são aquelas que culturalmente o homem recebe mais influência para demonstrar, não que ele sinta ou não sinta, ele sente todas. A mulher também sente todas. Mas quais são as questões relacionadas a gênero, sob o ponto de vista cultural, que fazem com que homens recebam uma maior influência e força para poder demonstrar livremente e outras que ele não? Então, por exemplo, tristeza. Quem demonstra com mais facilidade sua tristeza? Provavelmente a gente vai pensar, a mulher demonstra, porque ela tem, digamos, a mulher pode chorar. O homem não chora, né? Então a tristeza, ela recebe desde cedo uma possibilidade. Você é menina, você pode chorar, tudo bem, mas se você é menino, o homem não chora, não chore. Raiva, aí é diferente, né? A menina pode receber uma influência externa do tipo, a mulher tem que ser controlada, a mulher tem que ser calma, a mulher tem que ser doce. Mas o homem não, o homem pode ser bravo, pode acertar na mão, resolver suas situações na mão grande. Então é influência externa. Agora, e a alegria? Quem mostra mais facilmente? Você, ouvinte, o que vocês acham? Pois é, meninos, quem demonstra mais alegria, a mulher ou o homem? Quero saber. O homem? Alguns dizem que o homem... Mas olha, é engraçado, Não uma sei. grande parte das pesquisas que eu tenho visto falam que inclusive é a mulher que demonstra mais sorri facilmente mais. a sua alegria. Eu acho que a mulher sorri muito mais. Quando a gente está alegre, a gente sorri. E medo, Mayara? E você, Medo. ouvinte, o que vocês acham? Medo, quem demonstra com mais facilidade? Ou melhor, quem tem mais liberdade e permissão para demonstrar o medo? Provavelmente. O homem tem que ser o macho, tem que ser seguro, tem que ser firme, tem que ser provedor, ele não pode ter medo. E o afeto? Tem entre aspas, viu, gente? Joga uma barata aí pra ver quem pula. E o afeto no sentido do amor, do vínculo romântico, da vida a dois. Quem demonstra com mais facilidade? O que vocês acham? Pois é. Meninos, então vou fazer uma provocação para vocês. Nós temos 5 emoções, enfim, segundo o Eric Berne, que são 5 emoções primárias. 3 negativas e 2 positivas. Medo, tristeza, raiva, as 3 negativas, e 2 positivas, alegria e afeto. Quero saber de vocês, qual dessas emoções vocês demonstram ou lidam com mais facilidade? Liguem pra gente no 3505-5000, 3505-5000, ou então enviem sua mensagem pelo metro1.com.br ou pelo Facebook Cabeça de Homem. Porque eu acabei de descobrir que o Zap mudou o número e ainda não está funcionando. Então não vamos conseguir nos comunicar por Zap hoje, mas telefone Metro1 e Facebook. Uma coisa assim que eu reparo vamos lá. Apesar de hoje a gente estar sofrendo essa mudança positiva
em relação a uma maior permissividade, possibilidade do homem se expressar. A gente sabe que na questão da teoria, ou do discurso, ou da ideia, a gente tem um avanço muito mais rápido do que na questão prática. Tá? E não adianta só a sociedade ela dar permissão ao homem ou ser mais permissiva, menos cobradora, menos castradora, no sentido de o homem ter uma maior liberdade para expressar suas emoções e lidar com isso até em público. Mas a gente sabe que não adianta nada se a sociedade der essa permissão e se o homem não se der essa permissão. O homem também tem que se permitir, tem que haver uma permissão dos dois lados. Como é que você acha, Pereira? Você que já teve, enfim, milhões, mais de quantos... Eu adoro quando você fala de números. Quantos clientes, pacientes você atendeu? Mais de quantos? Quantos mil? 9.000 e poucos. 9.000 e poucos. Então, bora lá. Nessa sua experiência, como é que você acha que... Milhões? Exagero. Milhões. Esses milhões de vai chegar lá. São várias vidas. Vai chegar lá. Tá bom, Como você acha que o homem lida com essa questão? Você acha que o homem da atualidade, ele já está preparado, ele já tem maturidade suficiente para se permitir lidar com as emoções de forma mais tranquila, sobretudo em público? Tá. Em termos direto, vou fazer só um rodê para dizer que na Nacional a gente didaticamente fala que tem 3 tempos para cada emoção. Tem um tempo de sentir, o de expressar e de atuar. O sentir, na verdade, todo mundo sente. Porque se é homem, se é mulher, é unissex. Né? Agora, na hora de expressar, aí entra o que Cal falou. Ter ou não ter permissão para expressar. A expressão é verbal. E às vezes não. E depois, se não for verbal, será corporal. Quando Darwin escreveu o Tratado das Emoções nos Animais Superiores e no Homem, em 1823, esse livro foi proscrito, ficou proibido, mas está lá, mostrando que os animais também sentem as mesmas emoções que nós sentimos, animais superiores. Você que tem um pet em sua casa, um cão, ele está com medo, o que é que ele faz? Ele vai expressar corporalmente, ele não vai dizer eu estou com medo, porque ele não sabe nem falar, né? Ele vai dar um latido e provavelmente vai botar o rabo no tapete e cai, ele sai correndo, né? Mas se ele estiver com raiva, ele faz o contrário, ele bota a corda para cima, ele vai mostrar a mandíbula e principalmente mostrar o maxilar com a presa bem forte. E aí nós fazemos também isso exatinho quando estamos com ironia sarcástica. E a mãezinha, como vai? E parece que é um disfarce. Parece que está mostrando alegria, mas no fundo, por baixo, é feita a loteria arranha e ganha. Quando arranhou em cima, essa alegria embaixo, muita raiva. Então agora eu posso responder diretamente. A depender do que foi o processo educacional e da cultura que a pessoa viva, então tem muitas proibições. Essas proibições, ou como nós chamamos em AT de injunções, são como se fossem ordens judiciais, cumpras. Aí o que é que o homem aprende? O que Mayara falou também, que está naquele vídeo. O homem não chora. Então o menino está repetindo o quê? O que ouviu do pai, o que ouviu do avô, o ouviu do bisavô. Tem uma cadeia sucessória nessa história aí. Agora, o que é que no século XXI nós sabemos? Que se o homem não chorar com os olhos, chora com a coronária. Que quer dizer, isso vai ter infarto. É por isso que é importante que o homem abra o chororô mesmo na hora certa, não é ficar chorando por tudo, pelo amor de Deus. Não precisa dar uma seleção brasileira também, né? Mas na hora de chorar, chora mesmo, para mostrar que está triste, principalmente. Porque a tristeza é que é a emoção que pede o choro. Embora as pessoas às vezes choram de alegria, que é um disfarce, porque no fundo tem medo de mostrar alegria, já que eu disse aqui uma vez, no ano passado, alguns não viram, mas vão escutar de novo, de que a alegria é a emoção mais boicotada que tem no mundo. Na hora que disse que está rindo, vai dizer, pô, rindo de quê? Ganhando a loto foi? Parece que para rir tem que ter um evento mega, e não é verdade? E é fato que a mulher tem, se ela for uma imperativa, mais facilidade, e também a mulher quando ri, ela encanta o mundo, né? Por isso ela sabe que tem uma linguagem universal de comunicação. Ela pode saber falar uma palavra de japonês ou de russo, ela passa, abrir os dentes e sorrir, já conquistou aquela galera. Né? Bom, a gente está com o ouvinte na linha, boa tarde. Boa tarde, Mayara. Quem é? Aqui é José Fernando. Ah, Zé, eu reconheci a voz, mas eu fiquei na dúvida. Diga aí, amor, é tudo jóia? 2 anos que vamos fazer no dia 18, né? Menino, pois é, tô feliz. Muito sucesso aí. Próxima semana, né, você faz 2 anos aí, trazendo os profissionais competentes para nos trazer informações boas, né? Mas continuo no ar por conta de vocês, porque vocês acompanham a gente, gostam do nosso trabalho, essa troca que faz com que a gente continue, cresça e aprenda cada vez mais. Mas você e a Rádio Metrópole
e seus convidados é que é importante para nós. Ô, menino, é pra todo mundo. A gente eles são importantes pra mim, pra vocês. Tem troca aqui entre todo mundo. Vocês também dão muito retorno pra gente de público. Colaboram, contribuem, trazem experiências e vivências, É uma troca geral, todo mundo sai ganhando. É a razão, né, Maiara? E me diga, meu amigo, como é que você lida com as emoções? Qual dessas 5, alegria, afeto, raiva, tristeza e medo, você lida melhor? Olha, na realidade, a humanidade, nós precisamos de usar a emoção do respeito, né? Com respeito às pessoas próximas, a respeito e amor ao próximo. Esse seria o remédio para controlar as emoções. E daí temos que encontrar razão, né, doutor Pedreira? Porque, na realidade, nós usamos mais as emoções negativas. E isso é muito ruim, porque nos momentos de raiva, aí surgem essas emoções angustiosas e fatos negativos acontecem, Maiara. E depois vem o quê? Vem o arrependimento. Então nós temos que ter amor, né? Amor e respeito ao próximo, para que a gente possamos encontrar razão, que a humanidade precisa dessa razão, que é o encontro das pessoas, do amor que nós temos que ter pelo outro. Essa é que é a realidade, que são emoções positivas, né? Com certeza. São coisas que temos que praticar. E isso é um pouco difícil, mas com o dedo de Deus, a humanidade vai encontrar esse caminho, tá certo? Ah, obrigada, Zé. Feliz ano novo pra você. Muita felicidade, muita alegria que a gente cresça juntos esse ano. Tá bom, E ano que vem quero ano que vem o quê? Semana que vem quero todo mundo aqui celebrando com a gente. Tá bom. Quero um beijo. Já eu vou comentar algumas coisas que o Zé falou, mas Ricardo Porto, eu fiz uma provocação aqui. Expressar emoção é sinal de fraqueza? Eu achei engraçado que ia botar fragilidade. Aí no que eu fui consultar um homem, falou, não, fragilidade é coisa de mulher. Com homem se fala fraqueza. Eu, gostei. Aí Ricardo Porto respondeu aqui. Se tiver que chorar, eu choro sim. Se for pra sorrir, vou sorrir sim. Se eu tiver que falar que amo minha esposa, vou falar sim. Porque se dane quem estiver à minha volta. Não vou me reprimir em virtude dos outros. Nadinha. Bacana, Que bom, Ricardo. Bacana. Ricardo também sempre acompanha a gente. E a Denilson da Silva falou assim, não acho fraqueza. Mas não gosto dessa situação particularmente. Ainda mais nos dias de hoje, que celular tem câmera. Risos. Pois é, eu quero trazer algumas questões. Complementando a fala de Pedreira com a fala de Zé Fernando. Pedreira falou assim, bom, a alegria é uma das emoções mais boicotadas que a gente tem hoje em dia. Então, o que é que eu percebo, na verdade, de uma forma geral, em vários aspectos e outras situações, não só em relação às emoções? A sociedade é mais permissiva com as coisas negativas do que com as positivas. Então, assim, se o homem controlar, eu acho assim, se o homem explodir, as pessoas podem comentar à volta, e falar que absurdo, como é que ele estourou do nada, etc. Mas se viu que um homem abraça afetivamente um amigo, isso não tem nada a ver com a questão da homossexualidade ou de gostar de homem e de mulher, enfim. Mas se ele abraçar por uns 10 ou 15 segundos na rua, der aquele abraço apertado e continuar, as pessoas já ficam. Ó pra isso. Lidam melhor com a coisa negativa em alguns aspectos do que com a positiva. Ou seja, uma permissão para o negativo e um boicote ao positivo. A gente se incomoda de ver o outro bem. E aí, Cal, o que é que você acha disso? Puxa, duas coisas que me chamam a atenção nessa história, Maiara. Vamos imaginar, você tem vontade de abraçar uma pessoa e você controla, não é? Sufoca. Deixa eu só te interromper, só pra você continuar em cima disso. Eu percebo que quando os homens vão se abraçar, se um demora mais, já fica incomodado, um empurra o outro, mas eu vejo que não empurra, não é pela questão de que aquilo tá ruim, é pela questão do que foi criado culturalmente, do que as pessoas ao redor podem dizer. Isso, em programação neurolinguística, Maiara, a gente chama isso de os P's programadores. Tá. O que seriam esses P's programadores? Olha, você já nasce e recebe dos seus pais, que são grandes programadores, uma série de crenças, de valores, uma série de programações. Você recebe dos seus professores, que é outro P programador, professor. Você recebe dos padres, dos pastores, dos palestrantes, você recebe da propaganda, você recebe dos políticos. Então a gente diz assim, olha, existem muitos P's programadores na vida, nossos parceiros, gente que está do nosso lado, amigos. Não é porque eles fazem isso com intenção maléfica, eles vivem isso e repassam isso uns para os outros. Então por isso que a gente prefere até usar a expressão administração da emoção e gestão da emoção e não o controle da emoção. Porque a emoção está aqui, ela brota, ela sai, ela surge. Importante. Né? Agora vem essas instâncias externas que vão dar esse controle. Existem alguns pensadores que já trazem a questão da cultura como muito alicerçante dessa situação toda.
E até o ponto de dizer assim, nós nunca vamos saber se isso é biológico ou cultural. Porque a pessoa já nasce e já recebe um quarto azul ou rosa, a pessoa já nasce e já recebe da mãe ou do pai um tipo de afeto diferenciado por conta da sua genitália. Então, quer dizer, você nunca vai poder saber de onde é que isso brota. Isso brota de onde? Então, as pessoas que levam para a linha da cultura e da influência social, eles dizem assim, como você vai poder pegar uma pessoa completamente isolada para saber se isso brotou da biologia, por conta do gênero, ou se isso brotou da influência que recebeu. Então, realmente é uma discussão que não vai ter fim. Não acredito que a gente possa ter uma facilidade de dizer é assim hoje Nós ou temos não que é. discutir para avançar e evoluir. Com certeza. Poxa, Cal, que coisa importante que você falou. Eu vou receber um tipo de afeto diferente por conta da minha sua genitália. Gente, é impressionante, mas é verdade. Vamos lembrar de Simone de Beauvoir? O que é que ela diz? A pessoa não nasce mulher, ela se torna mulher. Né? Gente, e pra você ver como... Vamos lá. Esse final de ano a gente passou, a família... Eu diria até, a pessoa não nasce homem. Se torna homem. E aí eu tava percebendo, porque assim, meu cunhado, a gente tava falando sobre a questão de comportamentos, né? Aí minha irmã tem 2 filhos homens, um de 13 e um de 15. E Chefi começou a falar de chefezinho, falando o seguinte: chegou uma hora que ele passava perfume pra tudo. Passava perfume até quase pra dormir. Adriana, que exagero, o menino gosta de se cuidar, etc. E aí Chefi disse que no início, ele falou assim, eu fico preocupado, às vezes, com essa questão da afetividade demais. Eu falava com os meninos, vocês lá, etc. Mas hoje, quando ele quer beijar o Chefizinho, quer isso, meu pai? Aí empurra pra lá. Ele quer isso, meu pai, eu sou seu pai, eu posso beijar você? Aí a Adriana, tá vendo aí? Você pegou demais no pé do menino, que ele fazia isso e aquilo, agora ele não quer te beijar. Né? Se protegeu. Se criou crustas. Então, até com relação a pai e filho, a gente vê agora que você pegou essa questão da genitália, que o homem, quando ele tem uma filha mulher, ele se permite expressar um tipo de afetividade diferente do que com um filho homem. Então, com a mulher o homem se expressa melhor, mas com o filho homem ele já trata diferente. Eu ainda quero voltar para essa questão, mas a gente está com o ouvinte na linha, e a gente vai falar com o ouvinte e a gente volta já já. Boa tarde. Boa tarde. Tu com quem eu falo? É anônima ou pode dizer quem é? Minha filha, eu na verdade não queria nem participar do programa, eu queria saber o zap pra eu mandar Pois é, hoje o zap infelizmente não tá funcionando, e-mail, né? mas você pode entrar no metro1.com.br e do lado direito da tela tem assim, mande sua mensagem para o estúdio. Aí você manda, escreve anônima e a gente fala da sua questão. Mas aproveite que você tá na linha e fale, a gente não sabe quem é você. Os nomes aqui não importam muito não, o que importa é a mensagem. Na verdade, eu não estava acompanhando a programação, eu não sei nem qual é o assunto. A gente está falando sobre o homem e as emoções. Você quer então ouvir mais um pouquinho e depois participar? Não é porque eu não queria participar não, Tá obrigada. Ok, mas anote aí o zap, 981553258. Chama faz muito minutinho só. 981553258. Só não tá funcionando hoje, né? 3258. 3258. Muito obrigada. Só não tá funcionando hoje, sem problemas. Ok, muito obrigada. Obrigada também. Flor do Dia mandou aqui, ligadaça na metrópole, no Cabeça de Homem, beijos, Cal, lindo, sucesso Beijo, total, Maiara e pessoal. Mônica Pessoa tá aqui. O que leva o homem a mentir, até mesmo a ter dificuldade de discutir uma relação. Vejo homens que terminam uma relação de anos pelo zap, porque a falta de coragem de olhar nos olhos. Jair Matos está aqui dizendo, sou seu fã. Jair. Eu quero ser companheiros. E Ricardo Porto está aqui, ligado. Beijos para todos. Que bom. Se quiser mandar uma mensagem pra gente, Jair, manda que a gente lê aqui no ar. É importante a gente ter esse retorno de vocês, esse contato, vocês querendo se identificar ou não, para que a gente realmente possa ter a troca, possa estar falando aquilo que vocês querem ouvir, eu possa estar tirando dúvidas, interagindo nas dificuldades de cada um, tá certo? Então participem. Mas voltando aqui ao que a gente estava falando, a questão do boicote pro negativo e a questão do positivo que a gente começou a falar, Cal. Putz... É delicado. Bastante. Sabe o que eu percebo, assim, essa dificuldade dos homens expressarem as emoções, às vezes, como é que os homens botam isso pra fora? Eu vinha dizendo, eu falei pras meninas uma vez, eu falei, gente, elas pararam pra pensar que o homem, ele tem uma permissão pra ele externalizar as emoções em alguns momentos, enquanto com a mulher isso é diferente. Se é numa partida de futebol que tá ganhando ou perdendo, grita, o esporte, berra, pula. Exatamente, xinga, é mais educado, briga, aquela coisa toda. Pois é, se é no momento de
falecimento ou o quê, ok. Se é no momento de perda de emprego, ele pode ficar assim, triste ou o quê. Mas cadê que o homem pode chorar mesmo, copiosamente em público, do nada? Deu tristeza, bateu na rua, puf, vou chorar. Ou no meio do trabalho, ou em algum lugar. Já com a mulher é mais permissivo, mas também não é. Sim, meio que culturalmente. Pedreira trouxe, Mayara, uma coisa bastante interessante quando ele falou sobre disfarce emocional. Então, eu já vi situações assim, de um homem que está chorando, mas não está chorando. Ou seja, ele não mostra como se fosse choro. Então ele está gritando, ele está berrando, ele está xingando as pessoas, ele está chutando o cachorro e tal. Aí alguém pergunta, o que está acontecendo? Você está com raiva? Porque essa seria uma expressão natural da raiva. Ele, não, eu estou muito triste. Entende? Ou o contrário, vamos imaginar uma mulher lá, ai meu Deus, não sei o quê. Aí ele diz, puxa, você está muito triste. Não, eu estou com tanta raiva. Quer dizer, ela não expressa como seria de se esperar. A expressão da raiva dela soa como tristeza, e a expressão desse homem de tristeza soa como raiva. Quer dizer, não é, Pedreira? Você vê isso também, esses disfarces, né? O que eles podem causar, né? É impressionante. Então deixa eu te perguntar, antes de você responder, que eu vou complementar. Sim. A gente ouve desde pequeno coisas como, é feio você sentir raiva do seu irmão ou irmã. Então, gente, uma coisa é importante. Emoção é inata, tá? A gente não controla, é biológico, é espontâneo. A gente não controla sentir ou não sentir. Então vocês, mães e pais, por favor, não digam para os seus filhos que é feio sentir. Porque não é do poder do indivíduo, nem de vocês, nem deles, ter essa escolha de sentir ou não sentir. O que a gente pode aprender é lidar com isso de uma forma mais harmônica. Mas a gente não pode controlar sentir ou não sentir. Então, por favor, excluam essa frase do vocabulário de vocês, do dia a dia de vocês, porque senão o homem já vai crescer querendo segurar uma coisa que ele não tem esse poder, que ele não tem esse controle. Perfeito. Tá? Sabe o que é o instinto. A gente tem feito muito dentro da nossa linha de trabalho a começar a tirar um tipo de colocação de que tal emoção é ruim e de que tal emoção é boa. A gente começou a tirar essa coisa do negativo e positivo. Porque, por exemplo, uma pessoa com medo, ela pode se livrar de muitos perigos. Se uma pessoa não tiver medo algum, ela pode entrar em cada fria absurda. Então a gente não começa a dizer, pô, peraí, o medo é ruim. Não, peraí, o medo é legítimo, é humano. É necessário. É da natureza. A raiva, tá. Então a pessoa não pode ter raiva. E talvez uma grande contribuição da programação negativa tem a ver com o aspecto da nossa sociedade ter esse ranço judaico-cristão que colocou ali, não odeie, ame sempre, não tenha raiva. E aí a pessoa começou a acreditar que a raiva é ruim, mas a raiva vai ser necessária em muitos momentos. Tá. Você acha também, né, Pedreira? Você percebe isso? E depois a gente vai para os comerciais. Primeiro, o que o Cal falou também, que eu escuto. Algumas mães viram para a filha, Mayara, eu não estou com raiva de você não, eu estou muito triste com você. E a expressão toda de raiva. Alguns são católicos, pastor romano, não pode ter raiva porque isso é pecado. Faz como fez com o meu mestre Jessé, né? Qual é o meu diagnóstico, doutor? Isso não, aí não dá volta de diagnóstico não. Eu vou dizer que você tem muita raiva acumulada porque você está com bruxismo. Eu com raiva, bem surdo, sou católico, apostólico romano, passe bem. Nenhuma raiva, né? Não é raiva nenhuma. Ele é católico, tá bom? Isso é a negação, tá certo? Ou seja, os equívocos que nós, enquanto sociedade, cometemos, seja em conjunto, seja individualmente, seja como casal ou o quê, e que termina castrando o indivíduo de ser ele e de sentir o que se é, para que a gente possa aprender a lidar com isso de forma natural e harmônica. Márcia mandou uma mensagem aqui. Olá, Mayara. Acho que a mulher lida melhor com as emoções, que o homem tem medo de demonstrar e que o homem tem medo de demonstrá-las, pois tem medo do julgamento do outro. Seja por mulher ou por homem, sempre os fazem se encolherem para o casulo, perdendo muitas vezes a oportunidade de trabalhar as suas bases. Beijos. Obrigada, Márcia. Matheus Brandão, que trabalha aqui, que é da nossa equipe, colocou: as mulheres estão ganhando em relação às emoções. Mas Matheus, mas a gente tem liberdade e sempre teve liberdade para expressar isso. E vocês não, entendeu? Então não tem como a gente não estar ganhando com relação a isso. Culturalmente, e eu sempre recebeu muita influência. Sim, é o que eu digo. Tem algumas questões que eu acho que os homens têm que ajudar as mulheres e outras que as mulheres têm que ajudar os homens. No relação ao sexo, o homem tem muito a ajudar a mulher. Porque o homem aprende a lidar com o seu corpo de forma mais natural. Como deve ser mesmo, desde novo, a se tocar, a se conhecer, a se dar prazer. E aí ele vai saber como é melhor sentir prazer. Já a mulher, ela é tolhida com relação a isso
E muitos homens, às vezes, querem que a mulher simplesmente funcione. Não dá. Meninos, conversem sobre sexo com sua companheira, enfim. Já com relação às emoções, eu acho que esse é um assunto que nós, mulheres, temos que dar a mão aos homens. Aos nossos pais, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, aos nossos companheiros, aos nossos filhos. Porque a gente tem mais permissão e liberdade para isso. Então a gente pode sentir. Bom, o programa voltou, gente. Vou dar os intervalos comerciais e a gente volta em 2 minutinhos. Beijo! Meu povo, estamos de volta com Cabeça de Homem Além do Óbvio e o tema de hoje, o homem e as emoções. E aí, meninas, vocês choram em público quando tem vontade? Vocês dão um abraço fraterno naquele amigo que vocês gostam com uma zorra e que ele tirou vocês de uma fria ou ajudou vocês num momento super difícil? Um abraço que dure uns 15 segundos em público sem sentir constrangimento? Quero saber. 35055000, 35055000. Hoje o nosso zap não está funcionando, mas vocês também podem mandar mensagem pelo metro1.com.br ou pelo Facebook do Cabeça de Homem. Meus convidados são Cal Mascarenhas e Antônio Pedreira, que para minha felicidade estão comigo aqui de novo, começando ao vivo, na verdade, o ano de 2016. Feliz ano novo para todo mundo, para quem está começando a ouvir a gente agora. Vamos lá. Pedreira, um dos outros momentos que é dada permissão ao homem, de o homem poder se expressar as emoções de forma mais tranquila, e que as mulheres tanto reclamam que não sabem porquê, meninas, e agora eu vou dizer. Quando o macho de vocês fica doente, ou o macho dos meninos ficam doentes, o que é que acontece? Todo mundo fica dizendo, pô, o homem não teve nada, tem uma febrinha, teve um cortinho no dedo, uma besteira e faz uma tempestade em copo d'água. No momento que a gente está doente, gente, a gente pode gritar, chorar, espernear. Você é homem ou é um rato? Pois é, então esse é o momento que os meninos têm para colocar para fora, dar vazão às emoções que estão guardadas e trancadas por tanto tempo. Porque durante a doença ele tem a permissão para. Vá lá, Pedreira. Você sabe que, do lei da física, que a toda ação corresponde à reação. Então a pessoa vai reprimindo, chega a um ponto que não dá mais para segurar, explode o coração. É isso que, via de regra, acontece quando a pessoa está mais fragilizada pela doença. Não é só isso, também tem regalias. Eu me lembro que era criança, em minha terra natal, em Castro Alves, no interior, eu adorava ficar doente, porque recebia maçã, que vinha da Argentina. Não ia para a escola. Não ia para a escola. Até dinheiro para estar botando na minha vida, eu ganhava. Que maravilha. Ainda bem que algumas pessoas tiram um proveito ruim disso, viram hipocondríacos. Eu não virei hipocondríaco, tive essa sorte. Mas a gente fala assim que um desses tipos de programação vem de 3 gerações anteriores, ou seja, é um processo transgeracional que está rolando. E evidentemente que isso se manifesta até na maneira, como o Cal falou, quando o pai está diante de um menino ou uma menina recém-nascida, só em saber o sexo biológico, ainda nem sabe qual vai ser o sexo fisiológico, ou social, ou o sexo até funcional, né? De toda maneira, é sabido de que quando a pessoa está fragilizada, ela perde esse freio de mão. Que é um mandato chamado de não sintas, como fosse a ordem judicial. Lembra que eu disse que o mandato ou injunção, a ordem judicial, cumpra-se? Para o homem não pode sentir. O homem não pode sentir o quê? Medo, porque isso é coisa de quem é fraco, ou de quem é maricas, ou de quem é homoafetivo, né? Mas, em compensação, mulher não pode também mostrar raiva senão é barraqueira. Por isso coitado de quem passar na minha frente no dia que eu estiver enfurecida. Eu digo, dá TPM, então sai de baixo. Não tenho TPM não, menino, mas eu falo assim, ó. A gente tava brincando, né? A mulher tem liberdade pra ser doce, mas não tem liberdade pra sentir raiva. Eu sou as duas coisas. Eu sou doce e cuidadora, mas mexa no meu calo, vira uma fera e dou pra ruim. Leva lá. Eu tô rapidinho com o Djalma Paiva, meu ouvinte lindo na linha. Olá, Djalma. Liga, minha linda. Olá, como está você? Estou ótimo, tudo bem, graças a Deus. Vi que mudou o visual na mensagem que mandou aqui pra mim no Face. Mudei o visual. Vamos lá, eu vou fazer uma pergunta antes de você falar o que veio falar, que eu quero saber. Primeiro, qual é a emoção que você mais se permite extravasar? E segundo, qual é a emoção que você menos se permite extravasar em público? A emoção que menos me permite me extravasar em público é raiva. Assim. E a que mais me permite é mais o sentimento. A que mais me permite me extravasar em público é o sentimento de carinho, de amor mesmo, entendeu?
Eu não tenho vergonha de expressar. Agora a raiva eu já seguro um pouco mais para expressar. Mas apesar que às vezes acontece que eu expresso. Eu tenho uma situações de segurar, mas depois não gostar também tem que respeitar um relacionamento, alguma coisa assim. Obrigada. Feliz ano novo pra você. Também, Mário. Obrigada por acompanhar a gente. Vamos ver se esse ano você volta aqui. Com certeza. Um beijo grande. Beijo, tchau. Afinal de contas, a gente, como gostou da sua frase, eu sou um homem, não sou um rato. Ai. Agora, você sabe que tem muito a ver rato e homem? Tem. Tem uma pesquisa interessante que foi do Dr. James Odds nos anos de 1950. Ele colocou eletrodos nos cérebros de ratinhos e colocou uma espécie de alavanca em que, na hora que os ratinhos mexiam naquela alavanca, esse eletrodo dispelava uma descarga elétrica no cérebro e fazia a produção de dopamina. Então o ratinho sentia uma alegria, um prazer, uma coisa muito boa. Né? Então ele mexia na alavanca, sentia aquele prazer. Mexia na alavanca, sentia aquele prazer. E aí o que ele notou? O Dr. Odds percebeu que os ratos pararam de comer, pararam de beber água, pararam de fazer sexo, pararam tudo só para ficar mexendo na alavanca. Ou seja, sentir prazer. Prazer, emoções. Vocês estão ouvindo, meninos aí do outro lado? São emoções que viciam, né? Então a gente está acostumado a coisa Poxa, boa, a gente se acostuma emoções que fácil a viciam. emoção. Então você pode se emocionar tanto como uma pessoa, tendo alegria, tendo prazer, que você fica viciado na emoção e fica viciado nessa pessoa. Então é possível que algumas pessoas sejam, como nós falamos em PNL, âncoras que disparam em nós determinados tipos de emoções e nós nos viciamos àquela experiência que temos com aquela pessoa. E isso vai fazendo com que a ideia de perder a pessoa seja algo profundamente entristecedor, seja algo profundamente ameaçador. E aí nós vamos deixando, por exemplo, de ser quem somos para evitar a possibilidade de que aquele contato chegue a um fim. Então eu vou mascarando minhas emoções, eu vou fingindo que não sinto coisas que eu sinto, eu vou fazendo de conta que eu sou uma outra pessoa, eu vou criando um personagem, e isso é muito destrutivo dentro das relações. Porque um dia, Pedreira falou uma coisa bastante interessante, que a gente vai escondendo, uma vez aparece. E aquela célebre frase dentro de uma música muito conhecida, sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar, né? Então esses sentimentos, essas subpersonalidades que nós temos, elas não desaparecem, elas só estão empanadas, escondidas, recalcadas. Um dia ela, pá, surge. Paulo Gaudêncio, que é psiquiatra e terapeuta, já está com 90 e tantos anos, ele tem um livro que é Minhas Razões, Tuas Razões, A Origem do Desamor. E ele fala que não existe passado em emoção. Que a emoção, quando ela não é vivenciada, você coloca a emoção, é como se, ele fez um paralelo que eu achei interessante. É como se você pegasse uma fera louca e colocasse dentro de uma jaula. O que acontece? Ela fica lá, ó, querendo sair. Na hora que ela sai, aí vem aquela coisa que a gente fala assim, a pessoa estourou do nada. Não existe estourar do nada. Alguma coisa despertou o gatilho, que a pessoa voltou para aquela situação, que a emoção não foi trabalhada e cada vez vem com mais potencial. Isso, a gente chama em AT isso de emoções evocadas, já se chamava assim, ou também chamado de sentimentos elásticos. São sentimentos que são despertados por um estímulo da atualidade. Então, não são atuais, mas são atualizados em função de um estímulo que para uma pessoa não quer dizer nada. Eu citei em alguma ocasião aqui, um ruído da ambulância do SAMU, para uma pessoa vai despertar uma alegria, quando, me lembro quando meu filho nasceu, essa ambulância veio trazer, me lembro o Rabecão, meu filho levou meu pai para Daniel Rodrigues, para uma pessoa diz uma coisa, não é isso? Aproveite, Pedreira, que a gente estava conversando aqui, você citou a diferença entre emoção versus sentimento, vamos lá, essa interação. Existe muita confusão, porque em inglês, feelings, tanto para se traduzir como sentimento como emoção. Nas traduções fazem um melê disso aí. A emoção ela é breve, ela é rápida, instantânea, tá bem? E em segundos ela vai embora. Enquanto que o sentimento ele é duradouro. As emoções, elas são públicas, os sentimentos são secretos. Adorei! É verdade. Eu vi outro dia no shopping, um cara dando uma bronca As emoções. A bronca da mulher. Eu vi que era raiva, eu não sabia se o sentimento que estava ali era de ter se traído um ódio mortal, não. Eu não sabia se era ciúme, não sabia se é porque ele gastou o dinheiro indevidamente dela, ou se estourou o orçamento do mês, não sabia por quê. O sentimento nós como terapeutas temos a possibilidade de escutar
É isso, uma das coisas que nas riquezas na terapia é poder auscultar empaticamente o que a pessoa nos traz. Então o sentimento é duradouro e é diferente. Eu vou dar um exemplo, porque quando se torna emoção falsa, ela é mais prolongada, é um sentimento que se chama de disfarce por isso. Por exemplo, uma pessoa que tem uma fobia a cachorro. Olha, se tem uma fobia a cachorro, essa pessoa pode ser um sentimento autêntico, se for um cão Rottweiler, adulto principalmente, mas o retrato de um cachorro não tem porquê dele ter medo do retrato do cachorro. Isso é disfarce, é um sentimento evocado, que não vai levar ele para lugar nenhum. Então, se a pessoa tem medo de cachorro e na hora em que passa por um portão qualquer aí na rua, o cachorro late e se assusta, logo ele vê que o cachorro está contido, está de mordaça, está com coleira, ele tem uma grade pela frente, então ele no fim da rua já passou. A emoção veio, chegou o marco e caiu. Mas se é uma pessoa que tem fobia a cão, ele vai passar até o fim do dia, até chegar em casa, sonha, acorda e vai contar a não sei quantas pessoas, um cachorro quase que me estraçalhava todo, faz aquela grandiosidade da situação. Ô Cal, dentro do tema que você falou que as emoções viciam, achei isso... Ô Cal, dentro do tópico que você falou que as emoções viciam, você acha que tem determinados tipos de emoções que viciam mais os homens do que outras? Não sei dizer se por conta da questão ser homem ou ser mulher, isso aí pode ser até uma discussão nossa aqui. Eu não tenho essa informação, mas o que eu percebo é que não precisa ser apenas as emoções boas, não, viu? Tá. Há pessoas que podem ter sim. um vício em se entristecer. Há pessoas que têm um vício em sentir raiva, né? Quer dizer, aquelas que poderíamos chamar de emoções que trazem um determinado tipo de comportamento ou de atuação na sociedade e que está trazendo repercussões negativas. Até mesmo uma pessoa que está rindo o tempo todo, e a gente diz, a alegria não é uma coisa boa, mas vem cá, uma pessoa que fique rindo o tempo todo, ela está demonstrando alegria o tempo todo, acontece uma coisa, ela mascara isso de forma alegre, ela está rindo, ela está sorrindo, ela está fazendo piada de tudo o tempo todo. Será que isso também não é um problema? Ou seja, então nós questionamos essa coisa do bom ou ruim, porque qualquer uma dessas emoções, se ela for extrapolada, se ela for levada como é isso a minha vida, você está empanando todas as outras que também são humanas legítimas. Uau, cisne negro, né? Minha Oh, filhinha é tão exato. doce, minha filhinha Como é ela tão é boa. doce, minha filhinha é tão E doce. que tal essas emoções que elas brotam e a gente tem tanto respeito, quanto mais legítima a pessoa se mostra, mais ela aparece fácil. Há pouco agora a gente ficou vendo aí, quem é essa aí, papai? Né? Quer dizer, a Ivete Sangalo no meio do palco, reclamando, dando bronca no marido. Você não viu isso não? Não. Tá circulando aí na internet, é muito interessante esse vídeo. Então ela tá dando show e de repente ela vê, não sei se no camarote ou lá embaixo na plateia, o marido dela conversando com uma tal lá. E aí ela, lá no palco, ela chega e diz, quem é essa aí, papai? E ela cantando e reclamando, dando bronca. Se você puser na internet, procura lá. E quem é essa aí, papai? Você vai ver esse vídeo. Uau. Então quer dizer, o ciúme brotou, ou a bronca brotou e ela foi expressa através da linguagem. Então, você sente e você expressa e depois você vai tomar uma atitude. Então, essa dinâmica do lidar com a emoção é que ela é, para mim, o grande tchan. Porque sentir ou não sentir não é o caso. Controlar o sentir não é o caso. Mas seja homem ou seja mulher, você sentir e perceber que está sentindo e depois procurar saber como você vai fazer um uso dessa emoção, ou seja, o que você faz a partir da emoção e não na emoção. O que é que eu faço a partir da emoção que eu estou sentindo? Tá. O que é que eu falo, a forma como falo, isso para mim é o grande tchan de quem sabe gerenciar as emoções. Então vamos passar aqui para o psiquiatra que vai saber explicar a parte química do corpo pra gente. Eu estava conversando com o Cal antes de você chegar, que eu falei assim, Cal, existe algum livro, alguma coisa que fale sobre a anatomia das emoções? Tipo assim, quando a pessoa sente, o que é que aquilo repercute no corpo dela, se tem algum tempo Qual é a química, de né? explodir, de não explodir, a química, etc. Então, eu quero aproveitar, Pedreira, e perguntar também dentro disso, que eu lembro que uma vez aqui no programa, a gente falando sobre a raiva, e você falou conte até 40, se eu não me engano.
Então, eu não lembro se foi a raiva, alguma coisa, mas que é o pico, na verdade, né? Então vou deixar pra você. A gente só tem 5 minutos pra acabar, mas vamos lá. Mesmo? Tá, então eu serei breve e bem objetivo. Quero dizer o seguinte, de que a emoção mais primária de todas, a emoção mãe, é o medo. Porque, como eu disse com alguma propriedade, tem um medo autêntico, que este é um medo que faz com que você defina a sua vida e a sua condição de vida. Então, por isso eu não falo emoção boa e emoção ruim. Todas são boas, dependendo do que você faz com elas, como o Carl falou também. Não é isso? Agora a gente fala emoções euforizantes, que dão bem-estar, e desforizantes, que levam a pessoa a sofrer e passar mal. Ora, dentro dessa perspectiva, podemos saber o seguinte. A primeira de todas, imagina nossos ancestrais ainda, Brucutu, tá? Via um predador qualquer. Imediatamente ele precisava se preparar para duas coisas, lutar ou fugir. Então, imediatamente haveria na suprarrenal, através da medula suprarrenal, para visão do predador, um derramezinho de um mediador químico chamado adrenalina, que faz com que o sistema nervoso simpático todo se manifeste. Então, tudo tem uma finalidade. Na hora em que acontece isso, esse é no meu livro, é Anatofisiologia das Emoções, o que acontece? O pupila dilata para a pessoa poder enxergar mais. Não é feita aquela do oftalmologista que dilata e você fica cegonha, não. Essa você dilata quase 180 graus para você enxergar. Que mais? Rapidinho você sente que seu pulso acelera, seu coração acelera, para que bombear mais sangue para todo o corpo. Os vasos que são dos músculos, os vasos centrais do coração, fígado, rim, esses aí se dilatam. Os vasos periféricos da pele murcham, fecham, a pessoa fica pálido, parecendo a parede da metrópole aqui, né? De repente, quando a pessoa está nisto, aumenta a temperatura corporal, dilata o brônquio, que é para poder trazer maior aporte de oxigênio. Além disso, ele tem uma sudorese que vai refrescar o corpo. Ao mesmo tempo, o sol é derrapante, se o predador pega, derrapa, não pega com facilidade. E ainda, em alguns animais, o músculo que tem no pelo, chamado músculo piloeretor, também contrai e a pressão parece maior. Veja um gato que não está com medo como ele fica, chega a parecer que é um bicho maior do que é e no escuro brilha. Né? E a gente acha que a emoção é uma coisa fácil, né? Ainda, Olha quanta coisa tem por trás. As sebáceas para o tubo digestivo, porque nessa não precisa digerir coisa nenhuma. Para o aparelho urinário, joga o excesso para fora, porque se for ave que não tem bexiga, mas tem cloaca, tem que jogar o tempo todo para fora, mas nós temos um reservatório para 15 ml, joga logo alguma coisa para fora, se for o caso, mas trava os esfíncteres, tanto o da bexiga quanto do reto, faz com que dilate o corpo das vistas, o estômago dilata, por isso te dá uma notícia ruim para a digestão, dilata o corpo, mas contrai o esfíncter pilórico, aí a digestão não presta, e tudo isso ainda faz com que o glicogênio se transforme em glicose no sangue, que é o combustível. Alguns pensam que combustível é cachaça, mas não, é glicose. Então tudo isso é feito instantaneamente. Isso é o curso de uma emoção, e esse mecanismo foi descrito por Hans Lai, ele abiscoitou o Prêmio Nobel em 1951 com a descoberta do estresse. Hoje virou tão popular que a pessoa diz: qual é o seu estresse, minha filha? Minha mãe está estressada, meu pai está estressado. As menininhas também, porque minha mãe está estressada. Então isso mostra como é muito ampla e em 5 minutos não daria para dizer. Não dá, mas deu para dar um apanhado. Outra pergunta, mas eu posso... Não vamos ter mais tempo, infelizmente. Bom, pessoal, eu queria agradecer a vocês por estarem com a gente hoje. Vivaldo, você pode confirmar exatamente quanto tempo eu tenho? 2 minutos? Tá. Ok. Quero agradecer a todo mundo por estar acompanhando a gente hoje. Realmente, ano que vem, toda hora eu falo ano que vem, gente. Semana que vem, a gente faz 2 anos no ar, tô felicíssima. Parabéns. Quero agradecer ao meu público, quero agradecer aqui ao pessoal da rádio, a Cássio e Evandro, que abriram as portas aqui pra mim, e hoje também a Mário. Quero agradecer a vocês, público, e vocês, meus convidados, que fazem com que o programa tenha o êxito que ele tem, porque eu consigo trazer muita gente boa aqui, que se dispõe. Antes era sábado, hoje virou domingo, meio-dia. As companheiras e companheiros de todo mundo que permite a família que vocês estejam aqui, em vez de estar lá desfrutando, compartilhando com a gente. Quero pedir a quem acompanha a gente, que ainda não curtiu nossa página no Face, que se gostar do nosso programa, curta. Quem está acompanhando pela primeira vez, que futuque lá o Cabeça de Homem no Facebook, no Insta, e curtam a gente. Para quem não sabe, a gente está no Periscope, hoje fizemos transmissão ao vivo, já estamos fazendo desde dezembro do ano passado.
Quero mandar um beijo grande, um abraço e minha gratidão para Dilcinho Cleidson Bonfim, que trabalhava aqui na rádio, e eu soube na sexta-feira que ele tinha saído, que ele não estaria mais conosco, nem aqui no programa. Quero dizer, Dilcinho, obrigada. Foram 2 anos ótimos, foi um prazer grande conhecer você. Você é um grande profissional, talentoso, responsável, e eu desejo que você tenha êxito aonde quer que vá. E conte comigo, viu? Tamo junto. Quero agradecer a vocês, a minha equipe, todo mundo. Vivaldo, seja bem-vindo, chegando no lugar de Dilcinho. E obrigada a Cal e Pedreira, e pedir que vocês se despeçam aí do público, porque a gente, infelizmente, vai ter que ir embora. Gente, só para dar um tchauzinho, emoções, elas geram motivação ou desmotivação também, né, Mayara? Então, muito da nossa vida, do que produzimos, do que criamos, tem a ver com as emoções. Existem emoções que botam a gente para baixo. E esse é um tema de uma palestra aberta que eu vou fazer, viu, Mayara? Que bom! Então divulga aí pro povo. Dia 21 de janeiro, uma quinta-feira, vou fazer uma palestra aberta ao público a respeito de motivação, então o poder da motivação na vida. E vou falar sobre como as emoções podem interferir nessa situação, né, da motivação. Aberta e gratuita? Aberta e Ok. gratuita, a gente só pede leite em pó para uma instituição. Quanto de leite em pó? À vontade. Pode Tá. 2 latas, Ó, 3 gente, pacotes, quanto vocês quiserem, Onde vai ajudar. ser? A gente ainda está definindo, Tá. mas Você me se você passa ligar, isso, e basta eu ligar, Passo no Face pra galera. basta ligar em horário comercial para 3347-3939. 3347-3939 e diz que quero participar da palestra do Cal sobre motivação. E aí a gente vai dar os dados, né, de horário e endereço, tá bom? Ok. E Pedreira... um beijo, parabéns de novo, parabéns. Pedreira, se despeça de todo mundo e aproveite. Todo mês você faz uma palestra Isso. gratuita. E a primeira, Aproveite e por divulgue. coincidência, adivinha, vai ser sobre como desenvolver inteligência emocional. Vai Que ser bom! a primeira. E aí já aproveita aqui de quebra, enquanto eu me despedindo, para dizer o seguinte, de que alguns ouvintes estão doidos que querem saber, e amor não vai falar não, é? Amor não é emoção, é um sentimento. Tem medo que ele chegue atrasado, raiva porque está olhando para a outra gaiata, né? Tristeza porque esqueceu do aniversário, alegria porque fez um cafuné e afeto porque trouxe um bilhetinho, né? Tem tudo isso junto. E também tem gente que se vicia muito em sofrer, fica na sofrência, são geralmente os masoquistas, como Freud falava, que é uma idade de vida, 50% masoquistas e alguns são sadistas. Os masoquistas se viciam muito na tristeza e na sofrência, enquanto que aqueles são sádicos se viciam mais na raiva. A gente vai voltar a falar sobre esse tema Homens e Emoções 2, gente, mas em junho a gente vai falar sobre o homem e o amor. Um beijo, fui, tchau!